Doutor Me Consulta é um oferecimento de Dental Alencar, Climais, Rei dos Óculos Kodak e RL Imóveis. Olá, Doutor Me Consulta já está no ar aqui pela Band Roraima. Você sabe, Doutor Me Consulta é um programa que leva muita informação sobre saúde, bem-estar e prevenção com quem realmente entende do assunto, que são os médicos. Então, participe aqui do nosso programa, encaminhe as suas dúvidas, sua pergunta ou até mesmo a sua sugestão de tema para os nossos especialistas da saúde para o número que está aparecendo aí na sua telinha. E não deixe de seguir o Doutor Me Consulta também nas redes sociais para você acompanhar os nossos bastidores e conhecer um pouco mais também dos nossos médicos aqui do Doutor Me Consulta. Quero mandar um super beijo aos meus parceiros, Santa Doce Store, que é a loja que me veste, a Santa Joia, que é com essas joias lindas que eu apresento aqui o programa, e também ao Robertinho Milas, ele que é responsável pela minha produção, make e cabelo, e ele atende lá no Salão Estética Corpo e Mania. E agora, fique com uma dica do Doutor Me Consulta. Pode parecer óbvio, mas os hábitos de higiene fazem toda a diferença para a manutenção da sua saúde. O hábito de lavar as mãos assim que se chega no destino, antes de manipular alimentos, antes de se alimentar e após ir ao banheiro é muito importante para a prevenção de doenças, principalmente as virais. Então, higienize as mãos com frequência. O tema agora é sobre uma doença que mais provoca dores nas costas e traz sensibilidade para as pernas, nos pés. Eu estou falando de hérnia de disco, e quem vai trazer mais informações a respeito desta doença é ela, anestesiologista, a doutora Yasmin Sindu. Tudo bom, doutora? Seja bem-vinda. Tudo bem, Kelly. Prazer estar aqui mais uma vez, né? A gente que agradece. Doutora, então, a gente vai falar sobre hérnia de disco, que acredito que acomete aí grande parte da população, né? Acho que de 10, 5 pessoas devem reclamar que sente dores nas costas. Explica pra gente o que é a hérnia de disco e o que ocasiona essa dor. Então, a hérnia de disco é sobre um canal que tem entre duas vértebras, que a gente chama de disco intervertebral. Esse disco intervertebral, a gente tem um anel fibroso por fora e dentro um núcleo pulposo, gelatinoso. E é essa parte gelatinosa que é contida pelo anel fibroso que extravasa para as diversas partes da coluna vertebral. Então, a dor que a gente sente em relação à hérnia de disco vai ser decorrente de para onde herniou esse núcleo pulposo. E por que isso acontece, doutora? Então, a hérnia de disco é causada por desgastes desse anel fibroso que contém o núcleo pulposo. Então, o que leva esse desgaste é um sobrepeso nesse anel fibroso. Então, pode ser por atletas de alto rendimento, pode ser por pessoas que fazem academia sem ter um condicionamento adequado, ou se tem um guia adequado, né, um profissional do lado orientando as atividades, ou com a própria idade, né? Então a gente tem essa faixa etária em torno dos 50 anos para frente sendo mais prevalente, né, de hérnia discal. Doutora, além da má postura, que eu acredito que seja uma grande vilã para que ocorra essa questão de a pessoa acabar adquirindo a hérnia de disco, tem algum outro fator de risco? Por exemplo, pode ser uma doença hereditária? Tem algum outro fator que possa fazer com que a pessoa desenvolva a hérnia de disco? Então, a gente não tem muito bem estabelecido isso. A gente tem mais como causa mesmo as práticas, as más práticas no caso, né? Então, atividade extenuante, má postura, porque aí você desgasta todo o peso para um lado só. Mas toda a medicina a gente tem um pouquinho dessa genética, né? Olha, doutora, a gente vai agora para a participação do telespectador e vamos conhecer agora na tela. Olá, bom dia. Meu nome é Elisa, eu moro aqui no Nova Cidade e a minha dúvida a hérnia de disco, ela pode progredir para algo mais grave? Obrigada. Pode. A própria hérnia de disco, ela, como eu falei no início,
depende para onde vai esse anel pulposo. Então, se ele hernia medialmente para onde tem a medula vertebral, então a gente tem uma característica de lesão medular. Então, a gente pode evoluir, se não tratar previamente, até para uma paralisia. Nossa, realmente, a questão da coluna é algo muito sério, né? Porque é o que sustenta toda a nossa estrutura, né, doutora? A gente tem mais uma participação, é a Leila, ela é do bairro Tancredo Neves, e ela pergunta o seguinte: quais sintomas a hérnia de disco pode manifestar e se diagnosticar com antecedência auxilia no tratamento? Isso, auxilia sim. Os sintomas são de compressão de nervo. Então, dependendo de onde está localizado e em que nível a gente tem essa hérnia em relação à coluna vertebral, por exemplo, se eu tenho cervical, eu vou ter características de membro superior e também de pescoço. Então, se eu tenho lombar, vai ser mais as pernas, que são os principais pontos mesmo de herniação. Então, em relação aos membros, seria paresia, que é aquele formigamento, a perda da sensibilidade, que você está sentindo uma pressão, mas você não sente de fato o toque. Dor é o principal sintoma, né? A principal queixa do paciente no ambulatório é a dor. E aí, quanto mais evolui, a gente tem piora da musculatura, a gente pode ter atrofia muscular mesmo, e até evoluir para uma paralisia mesmo. Doutora, infelizmente, a hérnia de disco ela é uma doença incurável, né? Mas tem como trazer uma qualidade de vida melhor a essas pessoas que têm essa hérnia de disco? Assim, na verdade, a gente tem a cronificação da dor na hérnia de disco. E aí a cronificação da dor é que não tem cura. A hérnia de disco em si tem. A gente tem, na verdade, uma reabsorção dessa hérnia entre 4 e 6 semanas. Então, se bem tratada e controle da dor nesse período, a gente tem essa reabsorção, então a gente não tem mais esse saco herniário, né, do núcleo pulposo, e o paciente evolui com melhora da dor entre 4 e 6 semanas. Mas como fator de risco para cronificação, são pacientes que não procuram a assistência médica. Então, são pacientes que ficam com automedicação, fazendo massagem, né, em casa, botando gelo. E a gente sabe que não tratar a dor adequadamente ou conviver com ela como se fosse algo natural, piora. Então, aumenta o fator de risco de cronificar. E aí, uma vez cronificada, não tem cura. Os tratamentos da hérnia de disco, a princípio, são no consultório mesmo, fazendo fisioterapia, tomando medicação. Às vezes a gente faz infiltração mesmo. E aí, quando não tem a resolução desse controle da dor, ou esse saco herniário, ele começa a progredir medialmente, afetar a medula mesmo, espinhal, então a gente tem as cirurgias. E aí a gente encaminha para o neurocirurgião, que é o profissional adequado. E também os ortopedistas de coluna. Aqui em Boa Vista não sei dizer se tem, mas temos ortopedista de coluna e neurocirurgião que fazem esse tipo de cirurgia e correção. Doutora, as pessoas que têm hérnia de disco, é aconselhável usar aqueles coletes para postura? Ajuda? Ajuda. Quanto mais melhorar a postura e você firmar a coluna, menos desgaste eu tenho do anel fibroso e menos contração das vértebras nesse saco herniário, e aí menos herniação eu tenho. Então, o repouso é adequado, a gente sempre fala de atividade física, né, que melhora, mas nesse momento de inflamação a gente tem mais o repouso mesmo para a gente tentar melhorar essa reabsorção do saco herniário. E qual é a posição mais adequada para quem tem hérnia de disco, por exemplo, na hora de dormir? Reto no colchão. A gente tem vários estudos estabelecendo que quanto mais estável tiver a coluna, melhor para o sono do paciente. Dormir de conchinha ou dormir muito torto desgasta um lugar, né, da coluna, ela não fica retinha. Então a gente vai ter compressão diferenciada em relação a esse disco intervertebral, e aí a gente vai ter uma pressão para um lado, e quando a gente tem pressão para um lado, a gente hernia. E então, se é um anel que já está desgastado, a gente hernia mais. Doutora, a gente tem mais uma participação, é a Eduarda, ela é do bairro Aeroporto, e ela pergunta o seguinte: as dores podem ser incapacitantes? Claro, toda dor de nervo é muito complicada, porque a gente tem uma reverberação por todo o território que aquele nervo inerva. Então, por isso que na coluna é tão difícil. Da coluna sai o nervo para todo o nosso corpo, seja órgão ou membros mesmo, né? Então, tudo que tiver naquela extensão de área inervada vai doer junto.
E aí a gente, pela compressão, a gente tem isquemia, que é o que a gente tem no infarto, por exemplo, aquela dor mesmo de queimação, a gente vai ter essa isquemia do nervo também. Então, tudo que tiver depois dele vai doer, vai queimar, vai ter uma parestesia, um formigamento, então é muito complicado. O recomendável mesmo é que as pessoas busquem ajuda, né, doutora? Não fiquem se automedicando e busquem o tratamento certo. Doutora, muito obrigada pela sua participação aqui no Doutor Me Consulta, por compartilhar com a gente todos os seus conhecimentos. Até o próximo programa. Muito obrigada, Kelly. Olha, se você tem alguma pergunta a fazer à doutora Yasmin Sindor, é só você encaminhar para o número da produção que está aparecendo aí na sua telinha. Eu vou para um breve intervalo, mas não saia daí que já já eu volto com muito mais para você.